A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando os instantes finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos, a você que está divulgando o nosso programa, postando aí nas suas redes sociais, compartilhando, né? Que Deus abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, anote aí o número do WhatsApp, o prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir o nosso programa de qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do YouTube Rede Brasil Oficial e IADPE Oficial, ou no site www.rbcplay.com.br. Vamos repetir, desculpa, www.iadpeplay.org.br. Muito bem, se você está acompanhando aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse evento tão importante dentro da sequência dos eventos escatológicos. Nos programas anteriores, nós já estudamos diversas profecias acerca do milênio, nós já explicamos o que é o milênio, quando é que o milênio vai ocorrer, já mostramos aqui no mapa, dentro da sequência escatológica, dos eventos escatológicos, quando ocorrerá o milênio, e também nós tivemos a oportunidade de estudar sobre as 3 escolas de interpretação, sobre o amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. E no programa anterior nós explicamos sobre o seguinte tema: quem participará do milênio? Vamos recapitular o que foi que vimos na aula passada? Então, na aula anterior nós vimos os 3 grupos de pessoas que vão participar do milênio. Primeiro grupo, a igreja, não é? Tanto os crentes que ressuscitaram, quanto os crentes que foram arrebatados. É o primeiro grupo que vai participar do reino milenial. Inclusive, nós explicamos que a igreja estará em corpo glorioso e incorruptível. Nós estaremos reinando com Cristo. Jesus estará lá em Jerusalém e nós estaremos espalhados pelo mundo para que a paz, a justiça prevaleça no mundo. Nós estaremos também reinando com o Senhor Jesus. Nós lemos vários textos. Abre a tela, por gentileza. Nós lemos vários textos que nos mostra claramente que Cristo nos fez reis e sacerdotes, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 26 e capítulo 5, versículo de número 10. O segundo grupo que vai participar do milênio, nós explicamos ontem também, pode passar a tela, por gentileza, nós explicamos que são os mártires da grande tribulação, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, quando ocorrer a vinda de Jesus em glória, por ocasião da vinda de Jesus em glória, os mártires hão de ressuscitar. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Finalmente, o terceiro grupo que irá participar do milênio, este terceiro grupo, diferente dos 2 que já citamos, estará em corpo físico natural. Quem são? Judeus e gentios, que escaparam da grande tribulação e foram poupados no julgamento das nações. Então, nós já explicamos aqui que no milênio, no reino milenial, haverá pessoas que estarão em corpos físicos naturais na terra e a igreja estará em corpo glorioso e incorruptível, como os seres angelicais. Hoje nós estudaremos sobre as características do milênio. De acordo com as profecias bíblicas, o que é que vai caracterizar o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É sobre esse tema hoje que nós vamos falar. Então, a primeira característica do reino milenial que nós gostaríamos de destacar hoje, pode passar na tela, por gentileza, é a justiça. Bem, nós sabemos que nós vivemos num mundo marcado ou caracterizado pela injustiça. A injustiça ou as injustiças sociais é uma das principais características do mundo e principalmente no presente século. E eu digo isso com pesar, com tristeza no meu coração,
mas eu digo isso principalmente no Brasil. Quem é que não já foi alvo ou vítima de algum tipo de injustiça? Quantos inocentes não estão atrás das grades, enquanto muitos culpados estão em plena liberdade? Quantas coisas horríveis ocorrem na nossa sociedade, no nosso país, no mundo hoje, por causa das injustiças. É com pesar no meu coração que eu falo sobre isso, mas falando da nossa nação, do nosso país. Quantos políticos corruptos, e com isso você sabe que eu não estou aqui generalizando, eu não estou citando nomes de pessoas e nem de partidos, mas nós sabemos que durante muitos anos, muitos políticos corruptos governaram esse país. Nós estamos vivendo, por exemplo, esse período de pandemia e nós podemos perceber quantas injustiças têm ocorrido em nossos dias. Em anos atrás, em Copas do Mundo, em Olimpíadas, foram gastados milhões para construir estádios, para construir piscinas olímpicas, e depois que passou as Olimpíadas, depois que passou a Copa do Mundo, que tem a duração de pouco mais de 30 dias, o que é que acontece? Ficam aquelas piscinas olímpicas, aquelas pistas olímpicas, quadras olímpicas, estádios de futebol aí sem nenhuma utilidade, enquanto que a sociedade precisando de hospitais. Chega uma época dessa de pandemia, o que é que acontece? Muitos prefeitos e governadores corruptos, aí vai construir hospitais de campanha. E muitos deles, eu não estou dizendo todos, mas muitos deles com interesse simplesmente de desviar verbas. Quantos prefeitos e governadores não compraram aí respiradores superfaturados, gastaram milhões que poderia estar sendo investido na saúde pública? Quantas injustiças, quantas crianças que vão a pé para a escola nesse país, que andam quilômetros para estudar, vão a pé porque não tem transporte, mas todo mês chega a nota da prefeitura, do gasto da prefeitura com transporte escolar que não existe. Quantas merendas escolares que são desviadas. Quantas ruas e avenidas desse país calçadas só no papel, só na prefeitura, mas esburacada onde nós moramos. Mas eu quero dizer, não é, que apesar das injustiças sociais, apesar da corrupção, apesar dos desvios de verbas, eu quero dizer que haverá justiça no reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o que é que diz a tela. Diz assim: o reino milenial será caracterizado pela justiça. Por quê? Porque quem estará reinando é o justo juiz, Cristo, o Senhor Jesus. Vamos ver o que é que diz, vamos ler vários textos hoje. Abra a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia aí. Salmo de número 72, o verso de número 1, é um salmo de Salomão, e a epígrafe, o título desse salmo diz assim: a excelência, a justiça e a glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias, ou seja, a justiça e a glória do reino do Messias. E no Salmo de número 72, verso 1, diz assim: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará com justiça, ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Glória a Deus. Eu posso garantir com muita convicção que durante o reinado milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, durante 1000 anos, não haverá injustiça na terra. Veja o que diz, por exemplo, Isaías. Vamos ler vários versículos hoje, baseados no livro de Isaías. Isaías capítulo de número 11, os versículos 3 a 5, diz assim: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Ou seja, ele não vai julgar as pessoas pela aparência, nem pelo que ele ouviu alguém falar.
Porque às vezes a pessoa até fala, mas não é verdade, não é verídico o seu testemunho. Mas diz o versículo 4, mas julgará com justiça os pobres. E eu acho interessante porque o texto poderia dizer somente assim, mas julgará com justiça. Mas o texto acrescenta, Deus usa o profeta Isaías para dizer assim, julgará com justiça, aí ele acrescenta, os pobres. E por que ele coloca os pobres? Porque muitas vezes no mundo, não só hoje, mas desde os tempos passados, os pobres foram e são injustiçados. Às vezes porque não tem condições de pagar a um advogado, não tem quem possa socorrê-lo, quem possa ajudar nos tribunais. Muitas vezes os pobres são injustiçados. Mas o texto diz que ele vai julgar com justiça os pobres. E vai repreender com equilíbrio os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele vai matar o ímpio. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o reino do Messias será caracterizado pela justiça. Não haverá injustiças sociais, não haverá políticos corruptos durante o reinado de Cristo. No capítulo de número 32, ainda do livro do profeta Isaías, a palavra de Deus diz, reinará um rei com justiça. Então eu posso dizer que uma das principais características do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente a justiça. E dominarão os pobres segundo o seu juízo. Abra a tela, por gentileza. Graças à presença do Messias, que eu posso acrescentar aí dizer assim, o justo juiz, Jerusalém será a fonte da qual de toda a justiça do milênio. E por que Jerusalém? Porque Jesus estará reinando a partir de Jerusalém. É de lá que vai sair as normas, as ordens, as leis, os mandamentos, lá da cidade de Jerusalém. Lá em Isaías capítulo 62, que fala exatamente sobre a glória de Jerusalém, diz assim, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça. Glória a Deus. Então as nações do mundo inteiro verão a justiça do rei que estará reinando a partir de Jerusalém. Diz ainda o versículo de número 2, e todos os reis verão o quê? A tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor o nomeará. Então nós podemos entender que a partir de Jerusalém sairá a lei, porque Cristo estará reinando a partir desta cidade e, com certeza, as leis divinas são justas. Eu não vou dizer nem serão, eu posso dizer já no presente, são justas. Sião será chamada a cidade da justiça. Isaías capítulo 1, versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Glória a Deus. Então, Jerusalém será chamada a cidade de justiça. E ela estará cheia de direito e de justiça, ainda em Isaías, capítulo de número 33, versículo de número 5. Diz assim, o Senhor é exalçado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de retidão e de justiça. Então eu posso dizer que hoje, apesar de vivermos nesse mundo corrupto, nesse mundo cheio de injustiça, caracterizado pelas injustiças sociais, que haverá um tempo, haverá um período em que as injustiças sociais terão fim, porque Jesus, o justo juiz, estará reinando em todo o mundo. E aí sim a justiça prevalecerá. Em segundo lugar, a segunda característica do milênio que nós gostaríamos de destacar hoje é que o reino do Messias será marcado, será caracterizado pela alegria. Bem, eu posso voltar atrás na história e dizer que quando Deus criou o homem, o desejo de Deus é que o homem vivesse em paz, em harmonia com o seu próximo, com o seu semelhante, vivesse em paz com a natureza.
é que o homem fosse alegre no seu dia a dia. Nunca foi projeto de Deus tristeza, angústias, amarguras. Nunca foi projeto de Deus. Mas depois que o pecado entrou no mundo, depois que o pecado passou a fazer parte da história da humanidade, então, muitas vezes, nós vamos perceber na história bíblica, marcada por tristeza, marcada muitas vezes por desânimo, marcada muitas vezes pelo pavor. Quantas pessoas hoje que não têm mais a alegria de viver? Quantas pessoas que perderam a alegria, o desejo de viver? Quantas pessoas hoje tristes, que não sorri, que não sente mais alegria na sua vida? Mas eu posso garantir, sem medo de errar, que durante o reino milenial de Cristo, não haverá motivos para tristeza. Satanás estará preso, Jesus estará reinando. Não haverá fome no mundo, porque a lavoura, a terra vai produzir alimento suficiente para saciar a fome de todos os habitantes da terra. E com certeza, durante o reinado milenial de Cristo, haverá muita alegria. Veja o que diz a tela. Abre a tela, por gentileza. Diz assim: a plenitude da alegria será marca característica da era milenar. Glória a Deus por isso. Vamos voltar mais uma vez para o livro de Isaías. É por isso que Isaías é chamado, conhecido como o profeta messiânico, pelas muitas profecias, pelas muitas alusões acerca de Cristo, acerca do seu reinado, acerca do reino milenial. Isaías capítulo de número 9, versículos de número 3 e 4 diz assim: Tu multiplicaste este povo a alegria, lhe aumentaste, glória a Deus. Observe que a epígrafe desse texto fala exatamente sobre isso, o advento e o poder do Messias. Ele multiplicará a alegria desse povo, vai lhe aumentar muito. Diz ainda: todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, ou seja, quando eles fazem a colheita da terra, quando a terra produz, e eles vão em busca do alimento. Então, compara aqui essa alegria. Então diz: todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Aquela alegria quando eles voltam da guerra e vai despojar aquilo que conquistaram. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então posso dizer que o reino do Messias será caracterizado pela alegria. Os homens viverão alegres. Tem aí essa imagem, claro que uma imagem meramente ilustrativa, não é, de uma família sorridente, alegre, unida. Então, durante o reinado de Cristo aqui na terra, os homens viverão alegres. Isaías capítulo 35 ainda, que fala sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. Diz que o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. Então, observe que já falamos sobre isso, não é, quando estudamos essa profecia de Isaías, que os desertos se tornarão terras produtivas, terras estéreis vão começar a produzir, e isso trará muita alegria, como a glória do Líbano, como a excelência do Carmelo. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Vamos ver ainda no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias também falou acerca da alegria que ocorrerá durante o reinado milenial de Cristo. Capítulo de número 30, os versículos de número 18 e 19. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor e a sua voz de júbilo. E júbilo fala exatamente aqui de alegria. E multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-lo-ei, e não serão humilhados. Glória a Deus. É Cristo, é Deus prometendo aqui através do profeta que irá trazer alegria ao seu povo. No capítulo 31, versículos 13 e 14 diz:
Então as virgens se alegrarão na dança, e também os jovens e os velhos. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Glória a Deus. Então, Deus está prometendo aqui que nessa grandeza, nessa glória do Messias, Ele vai transformar em regozijo a sua tristeza. Então, os irmãos, imaginem, por exemplo, as pessoas saindo da grande tribulação, depois de 7 anos de muita dor, de muita aflição, de muito sofrimento, de muitas catástrofes, de muitas coisas horríveis que aconteceram na terra, e aí Cristo desce sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, para quê? Para implantar o reino milenial. Satanás estará preso, a terra produzindo com fartura, a justiça na terra, e Cristo encherá o coração dos homens de alegria. E ainda podemos passar para outra característica, ainda teríamos outros textos, mas vamos deixar para outra ocasião. Além da justiça, além da alegria, a terceira característica do milênio que nós gostaríamos de destacar é exatamente a paz. O homem vive em busca de paz. Vivemos em um mundo caracterizado pela falta de paz. Falta paz nas famílias. Quantos lares em conflitos? Quantas famílias que não se unem, que não vivem em paz com o seu próximo, com o seu semelhante? Falta paz no trânsito. Quantos assassinatos, quantas brigas no trânsito. Falta paz nas escolas. Quantos professores sendo feridos, sendo maltratados pelos seus próprios alunos. Falta paz no mundo, falta paz na sociedade. Mas uma das características do reino milenial de Cristo é que Cristo, o verdadeiro príncipe da paz, ele trará paz aos homens. Ele trará paz à terra. E essa paz será tão gloriosa que o homem viverá em paz com o próximo, que o homem viverá em paz com a natureza, e que até as próprias feras, até os próprios animais viverão em paz uns com os outros. Veja o que diz, abre a tela por gentileza. Uma das principais características do reinado de Cristo é a paz. Isso está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. No milênio, os homens viverão em paz uns com os outros. Vamos ver o que diz Isaías capítulo de número 2, versículo de número 4. Isaías capítulo 2 diz assim: e ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Glória a Deus. Então, haverá um período na terra em que as nações do mundo não irão precisar de polícia, não irão precisar, por exemplo, de forças armadas, né? Então, hoje, todos os países do mundo têm os seus exércitos, têm os seus ministérios. Aqui no Brasil, não é a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, para, vamos dizer assim, para a segurança nacional. Tem cada estado o seu policiamento, polícia civil, polícia militar. Mas haverá um período em que os homens não vão aprender mais a guerrear, que não haverá mais necessidade de se investir mais em segurança nacional, porque não será mais preciso. Nós veremos dar continuidade. Então, observe que no milênio, abre a tela por gentileza, os homens viverão em paz até mesmo com os animais. Nós vamos perceber lá em Isaías ainda, capítulo de número 11, versículo de número 8. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado vai meter a mão na cova do basilisco. Ou seja, as pessoas não terão mais medo de deixar as suas crianças no campo, brincando com as feras. Isaías capítulo 65, versículo 25 diz: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão vai comer palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mais
mal nem dano algum em todo o monte santo da minha santidade, diz o Senhor. E ainda Isaías capítulo 11, versículos 6 e 7, diz que morará o lobo com o cordeiro, o leopardo e o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a nédia ovelha vão viver juntos, e o menino pequeno os guiará. Glória a Deus por isso. Temos a convicção disso, que nenhuma dessas profecias se cumpriram ainda no passado, e nenhum líder, nenhum governante trará um governo de justiça, um governo de alegria e um governo de paz, como está predito aqui. Mas haverá um tempo futuro, num futuro que nós não podemos ainda determinar, mas podemos dizer que em um futuro próximo, em que Cristo Jesus estará reinando sobre este mundo. E a justiça, a paz, a alegria serão características desse reinado, onde os homens terão prazer, terão alegria em viver. É claro que estamos nos referindo, essas profecias não dizem respeito à igreja, porque a igreja já estará em corpo glorioso, incorruptível. Então a igreja necessariamente não vai precisar desse reino de justiça, não vai precisar necessariamente dessa alegria, dessa profecia, porque isso já faz parte da vida celestial ou espiritual. Mas essas características são características do governo de Cristo que será implantado aqui na terra, com certeza, é o que está predito nas profecias, e teremos o cumprimento em um futuro próximo.